Fala traders, muito bem-vindos ao nosso canal Traders Pro BR. Hoje faremos aqui o resumo da primeira semana de agosto, tanto no índice quanto no dólar, tá? No nosso operacional da Traders Pro, tá? Já convido a você a deixar aquele like e deixar o seu comentário sobre o que você vai achar desse vídeo, tá bom? E vamos começando hoje pelo índice. Vamos analisar primeiro aqui o índice, como que ele se comportou nessa última semana. Vamos lá. Chegando aqui na segunda-feira, dia 31 de julho, último dia do mês de julho, porém foi essa semana, então já vamos analisar. Tivemos aqui três entradas válidas, tá? Três entradas válidas com nossos gatilhos. A primeira chegou a ofertar até 624 pontos nesta subida toda. Depois de ele tocar na Limit Bands, ele volta, deixando mais um gatilho com uma distância razoável e pagou até 243 pontos. Novamente, ele vem aqui, nos dá um gatilho válido, ofertando mais 329 pontos, tá? Essas foram as três únicas entradas do índice no dia 31 de julho, segunda-feira. Vamos analisar aqui o dia 1º de agosto, vamos lá. Dia 1º de agosto tivemos apenas uma entrada válida, né? Que foi neste gatilho aqui entre os pivôs amarelos, que chegou a ofertar aí até 181 pontos. Foi um dia bem travado, com poucos gatilhos válidos, né? Os gatilhos que ensinamos lá na nossa aula de mentoria. E não fizemos mais nada do que isso no dia 1º, terça-feira, tá bom? Então aqui vamos analisar o dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto, assim, tivemos 4 entradas válidas, tá? Lembrando que operamos até o meio-dia. A primeira foi aqui neste box, que ofertou até 170 pontos, né? Lembrando que o mínimo que a gente pega é 150 para fazer a parcial ou realizar todos os contratos. Então aqui na primeira foi 170, a segunda entrada válida do dia foi uma de 235 pontos. A terceira entrada foi um loss padrão de 150 pontos, que na sequência deixou uma baita oportunidade, que até o primeiro momento desceu 343 pontos e o máximo ofertou até 850 pontos. Apoiados aqui pela nossa Trend Pro, você teria aí possibilidades de alongar esse trade e pegar toda essa movimentação que o índice fez aqui, certo? Então esse aqui foi o dia de número 2, né? Vamos analisar aqui o dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto foi um dia com várias entradas. A primeira entrada do dia foi um loss padrão de 150 pontos. A segunda entrada do dia chegou a ofertar aí quase 300 pontos. A terceira foi um loss de 150. E a quarta entrada pegou aqui quase 400 pontos, né? 377. A próxima entrada aqui foi um loss de 150. E na sequência, mais uma entrada muito boa dessa vez, ofertando até 677 pontos. Um pouquinho mais de zoom aqui. Tivemos mais 3 entradas válidas nesse dia, que foi aqui pagando quase 620 pontos. Porém, quem saiu nessa primeira descida com 456 teve outra oportunidade aqui de pegar mais 274. E aí tivemos aqui a última entrada válida do dia, que foi quase 200 pontos, 199, para fechar mais um dia positivo no índice. Analisando agora a sexta-feira, dia de payroll, só operamos após as 10 horas da manhã para o índice, tá? No dólar a gente consegue operar até uns 10 minutos depois, aí dependendo da volatilidade do horário. Primeira entrada válida foi neste box, pagando até 470 pontos. A segunda oportunidade foi um loss de 150. A terceira oportunidade do dia foi aqui uma entrada que pagou até 200 pontos. Depois tivemos aqui uma oferta na venda que foi um loss de 150. E depois tivemos duas excelentes entradas para finalizar o dia. Na primeira subida aqui pagou 400 pontos e na segunda oportunidade de entrada ofertou até 600 pontos, certo? Para finalizar a semana do índice muito bem, muito positiva na primeira semana de agosto, tá? Vamos dar uma olhadinha agora como foi o dólar. Vamos lá então, analisando o dólar aqui, tivemos
Na segunda-feira, dia 31 de julho, a primeira entrada do dia ofertou até 9 pontos, quase 9 pontos e meio. Depois tivemos aqui uma divergência, não pegamos trade após a divergência, tá? Analisamos ali o estocástico, IFR e também o nosso MACD. A próxima entrada válida foi aqui em cima, para essa compra, que chegou a pagar aí quase 6 pontos e meio, tá? E essa foi a última compra do dia. Essas aqui não pegamos pela divergência do estocástico, tá? Então, vale considerar também a entrada aí baseada em divergências. Agora aqui, no dia 1º de agosto, tivemos aqui 3 entradas válidas. A primeira neste box pagando até quase 9 pontos. A segunda entrada pagando aí 5 pontos e meio. Lembrando que no dólar pegamos 5 pontos por entrada. Ou realizamos a parcial com 5 ou encerramos o trade com 5. E a última entrada válida do dia 1º foi de quase 10 pontos, né? 9 pontos e meio, um pouco mais. Então essa foi a última entrada válida até o meio-dia, que é o horário que a gente opera. Depois tivemos aqui o dia 2 de agosto com apenas 2 entradas e 2 gains, tá? 100% de assertividade neste dia. A primeira entrada subiu até 8 pontos. E a segunda entrada ofertou até 12 pontos. Para ser o resumo bem rápido e básico do dia 2 de agosto. Aí tivemos aqui o dia 3. Dia 3 tivemos várias entradas. Um dia atípico, né? Faz tempo que não dava um dia assim com várias entradas. Então vamos lá. Começamos o dia 3 de agosto com loss de 4 pontos e meio, que é o nosso loss padrão. Depois na seguida uma reentrada para pegar aí 10 pontos e ficar positivo já no dia. Após isso, uma sequência de entradas na compra, tá? Todas elas pagaram. Então a primeira subiu até 8 pontos e meio. A segunda entrada pagou aí 5,22, quase 5 pontos e meio. A terceira entrada já saímos no 0 a 0, porque ele subiu 4 pontos e meio, mais ou menos isso, e proteção quando chega em 4 pontos. Aí, mais uma oferta de compra aqui, pagando muito bem dessa vez, quase 13 pontos, exatamente 13 pontos até na região do bola-bola. Depois mais uma entrada aqui que pagou até 6 pontos e meio. A reentrada quase na mesma região, um pouquinho mais para cima, pagou até 12 pontos. Na sequência, mais uma para quem saiu do trade com quase 5 pontos. Ele voltou, deu mais um gatilho para a gente pegar mais 10 pontos. Então foi uma sequência, uma subida assim muito boa, né? Ofertando uma entrada atrás da outra. E aqui a última entrada válida até o meio-dia, que foi esta venda no box, que ofertou aí quase 11 pontos nesta descida. Então esse dia aqui foi o dia que mais tivemos trades no dia, né? Foi na quinta-feira. E aí chegou o dia do payroll, né? O dólar, já até demarcamos aqui a área que estava no horário do payroll. A primeira entrada foi neste box aqui, que o preço andou até 6 pontos, mais ou menos, tá? Depois não operamos mais até o horário do payroll, fizemos só aquela primeira venda. E depois do horário do payroll, a gente operou sim, tá? Tivemos aqui uma entrada válida que foi um loss de 4 pontos e meio. E na sequência, a última entrada válida da sexta-feira, que pagou aqui pra gente 10 pontos nesta descida do dólar, tá? Depois dessa oportunidade, já passou do meio-dia, não operamos mais. Certo? Então é isso. Mais uma semana fechada com o método. Foi mais uma semana muito boa para começar o mês de agosto muito bem, tá bom? E para quem tiver interesse em operar com a gente, é só entrar no link que está na descrição. Temos aí o nosso canal do Telegram, temos também o link do nosso Instagram. E entre em contato com a gente, nos acompanhe também lá no Instagram, que estaremos postando diariamente nos stories as nossas operações, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Nos vemos na próxima semana com mais um fechamento da semana da Traders Pro. Valeu, um abraço!